André, Boa, tudo bem? companheiro de luta, Companheiro de luta, nesse momento tão complicado no nosso país, né? bastante. André, em primeiro momento eu quero agradecer muito você ter aceitado participar dessa live, disponibilizado o seu tempo aí, para a gente falar sobre um assunto que, assim, socialmente ainda, não sei se por falta de interesse ou por, né, mas as pessoas não conversam sobre, que é fissura lábio-palatal, enquanto condição humana presente na diversidade. Eu queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas, né, que acompanham, que me seguem aí, falasse um pouco de você, para que as pessoas te conheçam. Perfeito, vamos lá então. Meu nome é André, na verdade, meu nome correto é André Rodrigues Gonçalves. André Stark é um nome que eu criei fictício em homenagem ao Homem de Ferro, sim, até porque eu tava meio saco cheio de sobrenomes tradicionais na época. Vou botar e funcionou, deu certo. Mas então, eu tenho 33 anos. Trabalho atualmente na Universidade de São Paulo, dentro da Faculdade de Educação da USP. Trabalho com educação infantil e educação superior ao mesmo tempo, já que trabalho dentro de uma escola de teste para filhos de funcionário, comunidade externa. E como o tema mesmo sugere, né? Além do tema, eu nasci também com a fissura palatina. Então eu sou a prova viva real do que aquilo que a gente vai discutir aqui nessa live, né? Uhum. Tratei no SUS, de maneira gratuita, 100%. E deixa eu ver o que mais eu posso falar. Também sou da rede, assim como o nosso amigo Eduardo, tipo, pré-candidato em 2020. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá tão conturbado esse ano. É verdade. E Pode falar. basicamente é isso. Posso falar? André, eu trabalho há muito tempo com políticas e práticas de inclusão enquanto disciplina e oriento trabalhos na área de educação inclusiva, né? E eu vou ser muito sincero com você. Quando você propôs o tema fissura lábio-palatal, eu, como professor, nunca tive a experiência de conviver e trabalhar com crianças ou adolescentes ou adultos que tivessem vivenciado a experiência, né, de ser uma pessoa com fissura lábio-palatal. Entende? Então, assim, e eu não fui pesquisar a respeito, vou dizer por quê. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas são muito ansiosas de querer falar que sabem. E eu não sei sobre isso. Então, essa live também, ela vai ser uma aula para mim, porque eu quero aprender com você. Entende? Com a sua experiência de vida, com seus enfrentamentos. E eu fiz isso assim, sabe, com muito carinho, no sentido de não tem que saber sobre esse assunto. É o momento de eu silenciar e aprender. Entende? Então, talvez muitas dúvidas dos colegas que vão acompanhar a gente também sejam as minhas. E eu acho que vai ser bastante significativo para todo mundo. Sim. Cara, é uma honra primeiro, né? Claro que eu não vou falar como cara que, alguém que passou por isso como paciente, né? Não vou falar exatamente como médico, como especialista, porque eu não sou. Uhum. Mas, assim, o que você quiser começar a saber, mas, assim, a princípio eu vou falar o que é exatamente essa fissura palatina, né? Na verdade, essa fissura palatina, popularmente conhecida na década de 90, era conhecida como fissura de lábio leporino. Uhum. Isso eu O lembro. lábio, para, o lábio palatina ganhou muito o nome no final dos anos 2000 para cá, na verdade, né? Que é isso? É uma maneira como você nasce, tipo, alguns consideram deficiência, outros não. Eu parto do pressuposto que eu como funcionário, quero definir a ideia de que é uma deficiência, e eu vou falar mais pra frente porque eu defendo a questão de deficiência, essa questão. É uma parte que você nasce, algumas pessoas nascem com uma parte do lábio aberto, outras nascem duplamente,
e outras nascem com o céu da boca aberta. E às vezes nascem com tudo aberto, tipo. E aí você tem três CIDs diferentes, lábio leporino, fístula lábio palatal, que é o completo, fístula labial, que é só uma, e tem um outro nome que agora eu acho que é fístula duplo labial, que é as duas fendas abertas só. Essa doença ou deficiência, na década de 90 era muito complicado até porque tratar, porque a cidade de São Paulo só tinha um hospital para tratar. Que é o hospital onde eu tratei, que é o Menino Jesus, e o estado de São Paulo você tinha 3 ou 4 no máximo referências. Então, basicamente isso. Mas assim, o tratamento na época se consistia em cirurgia plástica mesmo, cirurgia pesada. Tipo, você apagava a criança e operava e ia se dava certo. Você dava anestesia geral, tipo. Aí varia o número de e não era só uma cirurgia para corrigir, variava. No meu caso, eu tive que fazer 9. Mas tem gente que já fez 15, 20, 5, varia muito, tipo. E é uma doença que não atinge só a parte física. Ela envolve outras especialidades. Fonoaudiologia, odontologia, que é a principal área que vai ser trabalhada, psicologia e outras áreas mais pequenas, assim, para questão da palatina. Tem alguma dúvida por enquanto? Então, achei interessante quando você falou da sua experiência, né? 9 cirurgias. Tem pessoas que já fizeram 20 cirurgias e algumas até mais cirurgias. Essas cirurgias, elas alteram o que, né, no corpo da pessoa? Por exemplo, em relação a você, quais foram as alterações a partir da intervenção cirúrgica que foram necessárias? Então, vou partir do pressuposto comigo, né? No meu caso, teve a questão que eu tive um lado aberto, mas eu tive também o palato, o céu da boca até aqui. Então, primeiro que você comia, você respirava pelo nariz antes. Comia pelo nariz, respirava pelo nariz, pela boca e tal. Você não tinha essa diferença entre nariz e boca, você comer e respirar. Era muito ruim. Eu não sei, eu não lembro muito bem porque era bem pequeno. Mas eu sei que altera no tipo, quando você fecha, você já consegue ter a primeira percepção de respiração. Aí você vai ter que ter o trabalho com fono, com dentista. Você corrige a parte dentária, porque o dente também não cresce de maneira adequada, ele passa a crescer. E ele altera um pouquinho a parte de fonéticas, né? Você vai ter que trabalhar por anos. Até hoje ainda trata um pouco a parte de fonética. Mas, e um outro detalhe, pois eu reparei nessa crise que teve agora do corona, né? Eu não tive corona, graças a Deus, eu acho. Eu tive. Mas, se eu tive, eu não tive muito sintoma muito grave. Eu só sei que eu peguei uma crise respiratória, que ainda estou me restaurando, ainda estou doente ainda, só acaba de fazer 3 meses. Mas assim, o refluxo que eu dei, como ainda tem um buraco, é muito louco, o refluxo ele foi pro nariz imediatamente. Ele destruiu a parte vocal do... Então ainda estou me recuperando, tipo... Ou seja, é uma coisa que ninguém fala da fissura palatina hoje, mas tipo... O fissurado lá palatal, principalmente aquele que ainda está tratando, no caso eu já tratei de certa forma, é muito perigoso o corona. Porque ele agride a parte respiratória e você não tem defesa E aí é uma das coisas que eu acho absurdo, que o fissurado não é considerado paciente de risco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí é uma percepção de mundo mesmo, né? Sim. Você falou assim, porque de fato, as pessoas, quando elas falam sobre sociedade inclusiva, inclusão social, se fala das pessoas com deficiências, né? Essa é uma nomenclatura que se aplica até para dar visibilidade às pessoas, né? Em seu movimento de luta e dizer também
nós estamos aqui, temos direito à mobilidade, à dignidade, a trabalho, a assistência à saúde, entre tantas outras coisas, né? Mas, de fato, nesse momento, eu vi muitos médicos falando, infectologistas, sobre infartados, pessoas que tiveram AVC, mas não vi falando sobre alguns cuidados sobre, né, a pessoa que tem fissura lábio-palatal e quais são as necessidades de cuidados caso sejam infectadas pelo coronavírus. Você trouxe uma questão aí que eu acho muito significativa. Um ser humano Down, por exemplo, né, quais são os cuidados? Você acha que isso tem a ver com uma cultura da nossa sociedade, da invisibilidade? Entende? Esse é um dos motivos que nós temos que lutar pela visibilidade das pessoas com deficiências. Porque quando eu chego nessas questões, muitas vezes parecem que essas singularidades humanas, elas passam despercebidas. Sim, eu acredito sim que a nossa sociedade ainda trata muitas pessoas de maneira invisível. Mas assim, eu vejo a sociedade dividida em 2, 3 fases, assim, em relação às pessoas com deficiência no geral. A década de 90 foi muito sofrida para quem era com deficiência. Primeiro, as pessoas não sabiam lidar com isso, as instituições de educação também não sabiam lidar com isso. Tipo, eles queriam ou você segregado em uma instituição especializada, mas eu sempre bati na tecla, minha mãe na época, com mãe, minha tia que trabalhava na escola, não, a inclusão tem que ser feita com a pessoa junto fazendo mais. Senão nunca vai acontecer. Até o 5º ano eu sofri um pouquinho na escola. Do 6º ao 9º ano eu tive aquela fase de adaptação. E depois eu já estava inserido, mas foi uma luta dos professores. E minha, porque eu tinha uma sede muito diplomática desde pequeno, eu acho, porque eu sabia negociar, também fazer uma coisa um pouco errada na época para sobreviver aos preconceitos. Cara, tipo, a minha deficiência tinha um limite, mas em compensação a minha mentalidade para tirar notas altas era muito positiva. Então eu negociava minhas notas para ter a popularidade que as outras pessoas normalmente tinham. Aí eu acabei sobrevivendo no ensino fundamental 2 e o médio já estava adaptado. Você tem que provar aí é uma coisa que ainda continua. Então, a partir do preconceito físico, tem uma diminuída boa, mas o preconceito de você ter que provar sempre o seu valor ainda é bem forte. Porque ainda que você tenha cotas, você vai ser visto como cotista e que você só está lá por conta da cota, você não está lá pela sua eficiência. Falo isso pelo meu trabalho atual. Eu prestei o concurso da USP e não entrei pela cota. Eu gabaritei a prova e entrei novamente. Depois aí eu vou falar uma experiência pessoal. Depois eu sofri uma demissão por conta da deficiência. Aí o cara falou, mas você não podia ter prestado o concurso de acessibilidade? Não, mas eu queria prestar nisso porque eu acho que eu tenho capacidade de desenvolver o trabalho igual qualquer um aqui. Aí, na época, o sindicato entrou na luta, voltei todo com os salários lá. E hoje é o contrário, hoje eu brigo lá na USP para incluir as pessoas, de certa forma. Hoje eu virei referência. Até para quem me demitiu na época, eu virei referência. Você falou que entrou no concurso e optou por não fazê-lo pelo sistema de cotas, né? Exato. Eu achei interessante seu apontamento, mas assim, uma pergunta. Superação, que é uma palavra muito aplicada às pessoas com deficiências. A superação é uma superação de fato de mim comigo mesmo, ou a principal superação de uma pessoa, né, que vive a experiência de ser lábio-palatal, uma fissura lábio-palatal, de um ser humano Down, de um ser humano cadeirante, de um ser humano surdo, de um ser humano cego, é superar o convívio diário
com a ignorância alheia. Porque eu penso assim, André, a gente tem que ter uma carga emocional muito grande, um equilíbrio muito grande para superar todo dia a ignorância alheia. Como é isso na sua história? Então, Eduardo, primeiro, claro que tem a parte da superação, autossuperação, que eu posso dizer. Ela tem uma porcentagem bem forte, porque você quer se provar também para você mesmo. Até porque, querendo ou não, assim como qualquer pessoa que não tenha deficiência, você se apaixona no ensino médio, você quer ter um emprego legal, você quer conquistar coisas que as outras pessoas também querem. Então, tipo, você tem que superar para você conseguir essas coisas. E ao mesmo tempo, da parte da sociedade, essa segunda parte que você falou, você tem que provar para essas pessoas, ou as pessoas têm que se provar também ao mesmo tempo, que você pode estar no mesmo nível que elas, tipo, não é porque você tem alguma limitação que você tem que estar abaixo delas, você tem que ser servo, tipo. Inclusive, eu já ouvi uma vez que no máximo eu ia chegar a ser funcionário, tipo, que a minha condição, etc., não podia ser chefe de nada, tipo. Só que, tipo, essas falas geralmente me motivam, em vez de me desestabilizar, tipo. Toda vez que alguém falou, você não vai conseguir, você não pode fazer isso, eu falo, agora eu posso, agora eu faço. Então, eu acho que existe uma divisão. A sua parte de autossuperação e a parte da sociedade. Porque a sociedade supera e você não se superar também, tipo, você vai se sentir mal por mais que a outra pessoa não tenha um preconceito em relação a você. Esse é outro ponto também. Você às vezes sente um preconceito que às vezes não tem da outra pessoa. Então, Você tem que isso que eu trabalhar. queria saber. É possível sentir quando a fala do outro é por desconhecimento ou quando a fala do outro é por puro preconceito? Na maioria das vezes, sim. Uhum. Na maioria das vezes, sim. Claro que na maioria das vezes, quando você percebe que é por falta de conhecimento, tem algum conhecido seu que você sabe que não vai falar nada de negativo. Mas existe, claro, sempre aquelas pessoas que você sabe, na tonalidade do que a pessoa demonstra, no uso das palavras, ela demonstra que ela está com preconceito, não por falta de informação. Ou mais aquela sensação de tipo, ele está me igualando, eu tenho que mostrar que eu sou superior. Na verdade, o que eu percebo é que às vezes essa segunda parte da outra pessoa sentir um preconceito real é que a outra pessoa está começando a se sentir inferior a você. Tipo, o cara olha assim, você, Eduardo, nasceu com alguma deficiência e tá melhor do que eu, tipo, como pode? A pessoa não aceita que você esteja melhor do que ela, tipo, aí ela tenta te rebaixar porque ela não consegue chegar no seu nível. Isso é uma das coisas que eu ainda percebo ainda, bastante. Então, você falou sobre essa questão. A gente também tem que se superar, né? Mas ao longo da vida a gente vai subjetivando discursos tantos que as pessoas falam e jogam em cima da gente, né? Eu penso, sabe, Sim. as pessoas, os negros brasileiros, né, ouvem tantas coisas sobre, né, os homossexuais, os LGBTs, ouvem tanta coisa, as pessoas com deficiências, ouvem tantas coisas, e a gente vai introspectando isso e vai trabalhando dentro da gente, né, e se preparando também para poder atuar socialmente. Entende? Sim. Por isso que eu te perguntei, né? Porque assim, na escola, André, eu queria muito entender o seu ponto de vista em relação a isso. Você falou assim, eu sempre me superei, né? Uma autossuperação. Mas, assim, se o professor entender que cada criança tem a sua diferença e o seu modo de aprender, entende? E que todo ser humano tem uma potencialidade dentro de si. Isso como eu posso dizer, isso não melhoraria a relação professor-aluno quando esse aluno é cadeirante, tem fissura lábio-palatal? Porque daí eu não vou enxergar
esse outro, né? Tem um déficit, tem um limite, eu vou enxergar nessa pessoa, na singularidade que ela tem, como alguém que tem uma potencialidade, e a partir dessa potencialidade eu trabalho com essa pessoa. Entende? Eu não sei se o meu ponto de vista é muito... mas eu sempre procurei pensar nisso, né? Porque todo ser humano tem uma potencialidade. Então, muitas vezes, quem impõe o limite para o outro é o olhar de quem está à frente. Por exemplo, se eu sou professor, eu exerço uma certa função de liderança sobre os alunos. Se eu vejo nele uma limitação, eu vou ficar pensando na limitação. Mas se eu vejo nele, a partir da singularidade dele, ou dela, né, a potencialidade humana, eu vou trabalhar com essa potencialidade. Porque o meu aluno não tem que ser igual ao outro. Até porque nós somos indivíduos totalmente diferentes um do outro, né? Uhum. Tanto é que até em gêmeos, tipo, a diferença entre eles são enormes, tipo, quando eles vão crescendo, tipo... Eu vejo dessa forma que você vê também, de trabalhar o potencial de cada aluno de maneira individual, tipo... E, claro, inclusive uma das coisas que aproveitando que você falou de trabalhar o potencial em relação à sala de aula, uma das coisas que eu vejo como deficiência hoje é a questão da superlotação da sala de aula, tipo, porque prejudica muito os professores trabalharem o potencial de cada aluno, tipo, isso atrapalha muito as pessoas mais vulneráveis, porque o professor é obrigado a tratar todo mundo igual. Eu concordo, mas eu acho que existe um mecanismo de fuga, muitas vezes, nos processos educacionais, em que se coloca, né, a diversidade humana como o problema nesse processo, enquanto que o problema é econômico e político. Entende? Quer dizer, se sabe que é necessário, né, que o professor pesquise, que o professor se aprofunde, que o professor entenda sobre algo que é novo para poder reconhecer a potencialidade do aluno a partir da sua singularidade. Se é necessário que se tenha 15 alunos numa sala de aula para se desenvolver um trabalho significativo para si, para o outro, então a discussão deveria ser, olha, essa política educacional, ela não está sendo inclusiva, ela não está sendo efetiva, ela não está respeitando o ser humano em sua formação como pessoa. Entende? E muitas vezes as discussões são, né? Não, mas a gente não tem material para trabalhar, não sei como fazer, o aluno não trouxe o laudo. Como é que você vê isso? Cara, essa última parte do laudo no trouxe para trabalhar é complicado. Uhum. Principalmente disciplinas como educação física, tipo... onde o professor poderia trabalhar de maneira diferente, só que para ele se sente impedido de trabalhar muito por conta de você não ter um diagnóstico. Aí ele vai te tratar como os outros, só que às vezes da maneira, dependendo da deficiência. No meu caso, não teve essa dificuldade. Mas se você tem uma limitação física e você não tem um laudo, o aluno vai acabar tendo a nota mais baixa, porque ele não consegue atingir aquele desafio lançado pelo professor, que o outro, que às vezes não tem uma limitação de locomoção, conseguiria, tipo, já vi isso acontecer. Uhum. Já vi muito, principalmente no Fundamental 2, eu acho que eu comecei no ensino médio, numa época, principalmente, que fizeram aquelas aulas de educação física sem horário totalmente diferente no estado, tipo, você estudava de manhã, educação física da tarde, vice-versa. O que tinha de aluno que repetia por falta, porque, educação física eu não consigo fazer, então eu não vou. Só que o aluno ia, tipo, nas outras disciplinas, só que naquele momento não ia. Uhum. Essa é a parte do preconceito, né? Mas, claro que além dessa parte do preconceito, é uma coisa que talvez eu possa abordar aqui, é a questão financeira da pessoa com deficiência, tipo, o gasto é dobrado, triplo, tipo. Aí, não sei se você gostaria de falar alguma coisa mais sobre a parte educacional.
Não, eu acho que assim, a sua voz foi muito assim esclarecedora e importante, né, da gente ouvir. E isso que você está falando da parte financeira, eu ia inclusive tocar nesse assunto, né? Porque, por exemplo, você nascer com a fissura lábio-palatal, muitas vezes numa família de classe média, numa família de classe média alta, numa família. E se a pessoa nasce com uma fissura lábio-palatal, necessitando de tantas cirurgias, né, reparadoras, para se ter uma suavidade na condição de vida, eu pergunto assim, e quando a pessoa é pobre? Existem pessoas que vão a óbito por não terem condições de acesso ao médico, por nascerem com fissura lábio-palatal? Você tem conhecimento disso ou não? Então, os números eu não tenho aqui com ele, mas eu sei que tem pessoas assim que vão a óbito por esses motivos e não conseguem fazer a cirurgia, tipo, porque tem problemas respiratórios, complicações. Tipo, nas primeiras vezes eu acho que é meio complicado. Se vai a óbito é meio que inevitável acontecer, né? Mas assim, a primeira cirurgia só pode ser feita com 3 meses de nascimento, por conta da situação imunológica e tal do bebê. Eu fiz com 2,5. Foi bem arriscado fazer a primeira. Com 3 meses já estava fazendo a segunda. Mas assim, uma das coisas que, além da cirurgia que complica numa pessoa que nasce com uma questão financeira mais pobre, no meu caso fui uma dessas pessoas, é a questão seguinte, porque se tem a cirurgia, além das novas cirurgias, mas essas novas cirurgias são diluídas em anos, 10, 15 anos, 16. Mas você tem a questão do tratamento, tipo, ao longo do tempo, odontologia, dentista. A cada 2, no começo, toda semana, depois vai diminuindo, a cada 2, um mês, etc. Fonoaudiologia, todo mês tem que ir, cada semana. Igual não, toda semana. Psicólogo, a mesma coisa. Só que se você nasce pobre, você tem a questão do deslocamento. Vamos pegar a nossa cidade, por exemplo, que tem a princípio só o Menino Jesus para se tratar. Pega uma criança que nasce na Zona Leste, no extremo, ou eu que nasci na Zona Oeste, no extremo, do lado de Osasco, aqui, praticamente, tem que se deslocar até a Brigadeiro Luiz Antônio todo dia, tipo, uma passagem para ir, uma passagem para voltar, só que você como criança não vai sozinho, então são 2 passagens para ir e 2 para voltar. Acompanhante. No final do mês você gastou tudo aquilo. Isso é só com uma consulta de dentista, por exemplo. Aí você tem fono, outras coisas. Se você somar tudo isso, vai o salário inteiro só com passagem. Fora que às vezes o SUS não custeava naquela época totalmente os aparelhos de odontologia, aparelho de dente. Que custava 300, 400, 500 reais. Naquela época. E isso não tem ajuda do Estado. A Então, família começou que a vive ter. essa experiência, a pessoa que vive a experiência, não tem auxílio público para manter essas necessidades médicas. Então, como funciona essa questão da ajuda? No aparelho, eu acho que depois daquela fase, na metade da fase que teve o PAS, naquela época do PITA, começou a ter um certo custeio de algumas empresas privadas e começou a dar um certo respaldo. Só que mesmo assim você tinha que você morava na Zona Oeste, você tinha que ir na Zona Leste para buscar o aparelho. Uhum. Mas era de graça assim. Passagem de graça. O que aconteceu? Antes do PITA, não sei que administrava a cidade de São Paulo, não sei se era Erundina, eu acho que era Erundina. Uhum. Ela criou o passe naquela época, aquele passeio que se passava, tal, que varia por trem, por metrô, por ônibus. E o funcionário podia pegar, só que ele tinha que ir lá na MTU, lá na porta do aeroporto, e chegar às 5 da manhã e esperar até a tarde, ficar sem almoçar, mas você pegava lá, varia por mês inteiro. Você passava o passe. Só que aí quando veio a fase PITA, Marta Suplicy, quando mudou para o bilhete único, esse benefício foi cortado e nunca mais voltou. Uhum. E nenhum dos benefícios voltaram. Tipo, o aparelho, hoje o SUS custeia o aparelho odontológico. Tipo, o governo da Marta ajudou na parte do
custeio do aparelho, mas tirou o benefício do transporte, tipo. Inclusive, quando ela saiu, né, não querendo falar mal da prefeita, porque eu respeito ela, até admiro bastante ela, mas alguns secretários da cultura revoltaram que tirou até as cadeiras da dentista que trabalhava no hospital. Uhum, E ela ficou uns 3 meses sem cadeira de dentista no hospital. uhum, Mas assim, o SUS ele custeia uma parte, mas o transporte hoje ainda é bem limitado, tipo. E o fato de ter só um hospital na cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, com, especializado em tratamentos infantis, é muito pouco. Tipo, você tem um em São Paulo, um em Sorocaba, um em Bauru e um em Ribeirão Preto. uhum. Então, essa parte financeira complica. É uma das coisas que eu creio que poderia se voltar, porque assim, nós temos uma média de 600 crianças que nascem com fissura palatina por ano. É um custo muito baixo se você for somar todo o subsídio que a prefeitura já gasta com transporte público. Uhum. Eu até dei a conta, depois posso publicar aqui, eu salvei em algum lugar aqui, eu fiz uma conta, tipo, dá 5 milhões de gastos, tipo, no transporte. É muito baixo. Uhum. E se considerar que eu descobri que a questão da fissura palatina, você pode reduzir o número de pessoas, crianças que nascem com ela, se você tiver um pré-natal adequado, como já começou a acontecer depois que o Mãe Paulista foi criado. Uhum. Aí um outro dado médico que eu descobri, se você fizer um pré-natal adequado, garantir um pré-natal para todas as mulheres, esse custo também a longo prazo vai diminuir também, a prefeitura. Então, deixa eu te fazer Então, uma pergunta. Olha, você trouxe uma questão é, que eu acho importante a gente pensar, né? Se um pré-natal bem feito, um acompanhamento médico durante a gestação, né, pode diminuir o número de nascimentos de pessoas com fissura lábio-palatal, sim, a partir do momento que isso não é feito e a responsabilidade do Estado é uma dívida moral, entende? hum, Com a pessoa, porque já é uma negligência em nível de saúde pública a partir do momento da gestação. Ou você acha que isso não tem relação? O que eu falei é uma bobeira? Porque eu penso aqui, é um descaso antes, durante e depois. Porque as crianças continuam nascendo, né, nas suas diversidades e muitas negligências em nível de atendimento. As pessoas surdas também hoje são negligenciadas ainda, né? Existe a Lei de Libras, 10.436 de 2002, mas ainda há escassez de escolas bilíngues em São Paulo. Nas escolas bilíngues, professores surdos formados em pedagogia e em letras, muitas vezes não assumem a sala por si só, eles são sempre instrutores, quem assume a sala é um professor ouvinte, né? E eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque se eu sou e surdo na maioria das formado, vezes, licenciado, por que eu não sou o regente da sala? esses professores bilíngues em Libras só se encontra na escola particular. Se for na escola pública, e assim, eu já trabalho, é a terceira escola que eu trabalhei em duas escolas do estado, uma em Osasco e em São Paulo, e agora na escola lá da USP. Cara, não conheço nenhuma das três escolas que tem um professor que saiba Libras. E a USP forma professores com Libras. Uhum. André, o que precisa mudar efetivamente na sua visão, né, para que de fato a sociedade ela se torne uma sociedade? Porque assim, o termo inclusão já indica que existem pessoas que são excluídas de muitos sistemas, né? Então, partindo desse pressuposto, para que as pessoas possam se sentir parte de fato, sem precisar Sim. passar por um processo de inclusão, tipo, eu estou te incluindo, né? Não, eu sou sociedade, faço parte dessa sociedade, eu construo essa sociedade, eu existo nessa sociedade. O que a gente precisa... quais ações são necessárias para que as pessoas tomem consciência disso?
Cara, primeiro, um investimento muito forte, principalmente em educação inclusiva, tipo, em professores que trabalham com essa área da inclusão. Porque ainda falta muito, tipo, e os professores da área de inclusão, ou falta demanda, ou eles são mal preparados, muitas vezes, né? No caso da USP, eu vejo que tem muitos professores bem preparados, inclusive um dos professores que mais conversam todo dia aqui, que eu falo com ele todo dia, ele é bem preparado. Esse é um ponto, a educação inclusiva, principalmente para escolas públicas, tipo, os professores deveriam fazer residência, por exemplo, eu defendo residência na educação, no sentido geral, na escola pública, porque médico tem, porque a pessoa não pode ser residência, tipo, e o médico é uma residência, tipo. Outro ponto é a questão econômica, tipo, você precisa identificar aquelas pessoas que precisam ter acesso ao tratamento. E a falta de dinheiro não pode ser um empecilho para aquela pessoa terminar o tratamento dela. Para que ela mesmo, se a sociedade não vai incluir, para que ela mesmo possa se incluir automaticamente. Mas ela não pode ser impedida de ser incluída nem que seja por si própria, tipo. Aqui na nossa cidade, por exemplo, na questão de fissura laparatina e outras doenças que eu percebi também, a lei que foi criada lá atrás pela Erundina de cotas no transporte público precisa ser revista de maneira urgente. Precisa ser mais abrangente, tipo, em termos de deficiências. Tipo, porque ela foi muito reduzida depois que veio o bilhete único. Tipo, o bilhete único é uma maravilha, mas, tipo, parece que aproveitaram o bilhete único para economizar uma outra parte ali. Eu falo por experiência própria, tipo, eu fui passar na fonoaudióloga na minha juventude. Eu não pude ir numa fono na minha infância. Enquanto as crianças não conseguem nem ir no dentista. Eu que no dentista eu ia porque eu tinha uma tia adotiva, fazia minha tia era uma espécie de tia adotiva que ajudava a minha mãe na questão para ir lá para lá. Isso é com a passagem, etc. Eu, de certa forma, fui adotado para minha tia, que era professora na escola, então facilitou muitas coisas para mim, abriu muitas portas. E tive um ótimo cirurgião, uma ótima dentista, mas, cara, a maioria das crianças e adolescentes que tem isso não tem esse acesso. Eu fico pensando principalmente nas crianças que nascem com fissura laparatina, que nascem, por exemplo, na rua. Uhum. Morador de rua não pode ir no hospital, porque não tem RG. Se é um RG, o hospital recusa você. Na verdade, eles não podem recusar, mas ninguém sabe dessa regra na rua. Tipo. Então, isso que eu ia te falar. Eu entendo a necessidade do uso da nomenclatura pessoas com deficiências e as suas subdivisões. Porque eu entendo que isso dá visibilidade para as necessidades humanas dessas pessoas. Eu também entendo quando as pessoas falam sobre LGBTQIA+, e você sabe, eu sou gay, né? Ao mesmo tempo, hoje eu gravei até um videozinho que coloquei aí no Instagram, no status, porque uma pessoa me perguntou em box como é o jeito de ser gay. Eu respondi, não existe jeito. As performatividades sociais pertencem ao meu direito de personalidade. Não existe um jeito. O que eu quero dizer? Muitas vezes eu penso que a nomenclatura pessoas com deficiência, embora politicamente sejam necessárias, ela também constrói um certo estereótipo do que é a pessoa com deficiência, entende? Por exemplo, os professores, ou politicamente, quando falam de alunos tão diferentes, né? Então eu tenho aluno com fissura lábio-palatal, eu tenho aluno surdo, eu tenho aluno cego, eu tenho aluno Down, eu tenho aluno com síndrome de Martin-Bell, eu tenho aluno disléxico. É pessoa com deficiência. Entende o que eu quero dizer? E aí não existe uma aproximação
da singularidade dessa pessoa, da personalidade dessa pessoa, do que ela é como pessoa. Muitas vezes isso também provoca um certo afastamento. Você acha que isso é uma percepção que tem uma lógica ou também não tem sentido isso que eu falei? Como é que você vê isso? Só um minutinho que tá dando uma travada aqui você pra mim, eu acho. Às vezes quando você fala também trava um pouquinho. Você conseguiu me ouvir ou não? Mas consegui pegar, sim. Tá dando pra ouvir? Tô te ouvindo. Então, eu tenho essa perspectiva também, de tipo, as pessoas mais buscarem a sua característica do que a sua personalidade, muitas vezes, se for isso a sua pergunta, né? Mas eu creio que estou começando a ver uma certa superação na sociedade nessa parte, né? De as pessoas valorizarem mais a sua personalidade. Mas, ainda assim, em muitos casos, por exemplo, no seu caso, né, que você citou, cara, eu ainda vejo um problema muito grande da sociedade. Tipo, a sociedade parece que quer chegar primeiro o rótulo nosso do que a nossa personalidade, do que a gente gosta de fazer, tipo. Como se, tipo, eu gosto de Netflix, você também, mas tanto faz a nossa condição de escolha de vida. Dá pra gente assistir o filme normalmente. Dá pra, por exemplo, duas pessoas, por exemplo, LGBT, ir num teatro e assistir normalmente, como qualquer outra pessoa. Teoricamente, o preconceito me deixa um pouquinho rançoso, né? Ainda mais. Eu percebo que a nossa sociedade, no quesito do Brasil, parece que está mais radicalizada. Tipo, tem muita uma galera que já aceitou isso, tá? Opa, defendendo essa galera, vamos aceitar todo mundo. Mas parece que a sociedade, uma parte dela, parece que resolveu sair do armário com seus preconceitos, tipo. E isso tem me assustado, porque as pessoas que não tinham preconceito antes, agora estão tendo. Ou estão demonstrando. Então, André, você falou sobre a escola especial. E agora me passou isso na cabeça. Sabe? Porque assim, no passado, o surgimento da escola especial trouxe um engano muito grande em relação ao seguinte caso. Por exemplo, a pessoa surda. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Mas, por exemplo, o surdo, quando ele foi diagnosticado pela medicina como uma pessoa com surdez, o diagnóstico da surdez, na verdade, não era o diagnóstico do surdo. Não sei se você sabe disso. A medicina dizia que a surdez, na verdade, era a causa da deficiência mental da pessoa surda. Então, se o surdo não oralizava, não participava do processo social de linguagem, logo ele tinha um déficit mental, porque ele não participava do bem cultural mais valioso da sociedade, que é a língua. Olha que absurdo. Então era muito comum que crianças surdas estudassem em escolas que na época eram chamadas de escolas para deficientes mentais. Entende? E assim aconteceu com muitas outras pessoas. Depois surgiu a escola especial para surdo, a escola especial para cego, a escola especial para pessoas Down, a escola especial para pessoas caderantes. Mas a pergunta que eu faço é, uma pessoa que nasce com fissura lábio-palatal, né, e que o primeiro acesso à escola foi a uma escola especial, que escola especial era indicada para essa pessoa? Dentro desse processo político, né, ultrapassado, retrógrado, mas que aconteceu na nossa história. Vou tentar responder agora aqui. Essa é uma pergunta difícil, porque a minha opinião pessoal parte do pressuposto que não deveria o aluno ir para a escola especial. Eu também. Eu não concordo com a escola especial. É uma crítica que eu fiz. Mas se ele tiver que ir, tipo, eu acho que hoje, pelo que eu sei,
uma escola preparada para receber ou tratar a pessoa, por exemplo, com fissura palatina, de maneira diferente das outras deficiências, tipo... Porque, tipo, a doença fissurar palatina, muitas vezes, ela vai ser uma doença que vai atingir a questão oral e a questão respiratória. Talvez numa escola próxima daquela que lida com a pessoa com síndrome de Down, tal, mas assim, ainda assim existe uma diferença entre as duas deficiências. Tipo, uma criança com fissura palatina está tendo problema respiratório, tipo, será que o instrutor vai saber que aquilo é um problema respiratório ou vai achar que é um problema adverso da fissura palatina igual ao síndrome de Down, tipo? Você sempre estudou em escola regular? Sempre estudei em escola regular e pública. Entendi. Que queriam estudar em escola regular, por uma questão legal, elas eram impedidas. Elas dependiam do aval do psicólogo, do fonoaudiólogo e do psicopedagogo para, em horário adverso, estudarem na sala regular. Mas, obrigatoriamente, elas tinham que, em um outro período, estudar na sala especial para crianças surdas. E no passado, bem mais no passado, elas também eram matriculadas na APAE. Entende o porquê da pergunta? Aí eu fiquei pensando, né? Você falou da questão da dicção, você faz trabalho com o fonoaudiólogo quando se nasce com a fissura laringopalatal. Isso dá possibilidade para inúmeras interpretações de pessoas que desconhecem a questão e aí avaliam superficialmente e dizem: ah, ele tem, vamos pensar assim, né? Problema na fala. Ah, ele tem problema, atraso cognitivo. E aí se constrói uma série de representações negativas sobre a pessoa que acabam encaixando sempre na época que havia escola especial. A pessoa numa escola especial para ela. Nesse sentido que eu perguntei, né? Quais as conclusões, se você souber disso, que aconteceram com crianças com fissura labiopalatal, o nível de indicação de escola? Tem alguma criança com fissura labiopalatal que acharam que ela tinha deficiência intelectual porque ela tinha fissura labiopalatal? Ah, acho que é surda porque tem fissura labiopalatal. Ou não. Isso sempre ficou muito claro para a sociedade, para as escolas, e o recebimento das pessoas sempre foi algo que aconteceu no processo natural. É isso que estou tentando entender, sabe? Ah, entendi. Então, mas sobre o recebimento dessa criança, no caso, ou adolescente, nessas escolas, aí eu vou falar da escola pública tradicional. Ou da escola privada, a pessoa pode escolher. Depois que foi aprovada, em 2016, e eu acompanhei ao vivo isso no Senado, no Congresso, a LBI, eu acho que isso não é mais necessário a criança ou adolescente para a escola especial. Por quê? Se ela preferir assim. Porque o Estado é obrigado pela lei, no caso da LBI, a fornecer cuidador, o fonoaudiólogo, psicólogo, dentro da escola. Um profissional que vai acompanhar essa criança até ela sair com as outras crianças junto. Então, tipo, a escola não tem mais o direito de recusar ninguém. Qualquer deficiência. Tanto é que a escola que eu trabalho, a escola de aplicação da USP, nós temos mais ou menos, assim, mais ou menos uns 10 pessoas com deficiência, no mínimo, assim, e deficiências sérias, tipo, uma pessoa com problema de surdez, outra pessoa com problema de locomoção, outra criança que tem que usar sonda todo dia. Os pais, a escola foi sorteio, a criança foi sorteada. Os pais, juntamente com a PM da escola, obrigou a USP a contratar um professor de educação especial. E a USP teve que contratar, não quis nem recorrer, porque não tinha direito de recorrer. Realmente, o pai apresentou, tá aqui, ó.
A escola que eu trabalho, por exemplo, tem uma enfermeira que atua o dia inteiro. Então, eu acho que os pais, se quiserem ir para a escola especial, tudo bem, mas aqueles que, eu acho que meu filho deveria estudar numa escola tradicional, ele deveria, sim, ir à luta e forçar, tipo, eu quero essa escola, ele vai ficar nessa escola, ponto. Claro que existe a questão do sorteio, tem escola que não tem cota, no caso da minha não tem cota no sorteio, eu acho que deveria ter. Mas no caso de escola que não é para sorteio, é por inscrição normal, foi escrito, tem que aceitar, tipo... A escola não pode fazer exceção de criança. Seja pela condição física ou pela condição intelectual. Seja o aluno não é um aluno bagunceiro, ele não pode. A escola dá um jeitinho lá de um aluno não ir para aquela escola. Já vi isso acontecer. Não na escola atual que eu trabalho, mas já vi em outras. Esse aluno aqui é problema, dá um jeito de ele não entrar aqui. E eu, como funcionário, às vezes tem que ficar quieto, tipo, opa, isso está errado, tipo, vou exercer lá na manhã. Olha, tal pessoa que convence lá, porque a criança tem direito a estudar aqui sim. Mas você fazia por fora, como amigo da família, não como um funcionário, você não podia fazer aquilo. Não sei se foi respondido. A Inês, ela acompanha várias lives, várias discussões. Obrigado, Inês. Da minha família, professora também. E ela está informando que o áudio está com um pouco de eco, mas essa semana a internet está provocando isso inúmeras vezes. Às vezes a gente entra, sai e continua o eco. André. Oi. Nós estamos chegando aí no nosso tempo final. No Instagram derruba a gente. A hora passa. Sim. Eu quero agradecer imensamente a sua contribuição. Tenho certeza que eu aprendi muito. Vou refletir. Vou assistir várias vezes esse nosso diálogo. Vou refletir muito em relação às suas palavras. E eu queria que você desse suas considerações finais. Certo. Quanto tempo a gente tem? Eu acho que alguns minutos, assim, uns 3. Mas aí, se cair, a gente retorna para finalizar, tá bom? Perfeito, vamos lá. Primeiro, agradecer às pessoas que estão acompanhando, Inês, obrigado por acompanhar, tipo... Obrigado a todos que vão assistir daqui a pouco, porque tem muita gente trabalhando nesse horário e acaba não conseguindo entrar. E gostaria de agradecer ao Eduardo pela oportunidade de estar aqui falando ao vivo, sobre um tema tão importante, tão esquecido na nossa sociedade. E aproveitar e deixar uma dedicatória a pessoas que me inspiraram a entrar para a política e a entrar também nessa luta pelas pessoas com deficiência. Eu sou regista, assim como Eduardo, mas eu não poderia sair dessa live sem deixar de agradecer a minha dentista, Cristina, meu cirurgião, Evandro Lucena, que fez todo o trabalho de cirurgia comigo, a galera do Abraço e Sorriso, não vou citar nomes, tem uma galera muito forte lá de Bauru que eu conheço, uma galera super ativa. E ao os 3 amigos parlamentares que são do PSDB, mas são as pessoas do PSDB que, tem uma admiração profunda, nem consigo mais ver eles do PSDB, não sei porque eles estão lá, que é Carlos Bezerra Júnior, o cara que criou o Mãe Paulistana aqui em São Paulo e garantiu o enxoval, o transporte para toda a mulher grávida de São Paulo, e o pré-natal. A Patrícia Bezerra criou a CPI da saúde, a lei que garante às mulheres amamentar na cidade de São Paulo, sem que ninguém tenha filha. E não poderia deixar de agradecer a Mara Gabrilli. Porque se hoje a gente não tem uma barreira muito maior do que a gente já tem com pessoas com deficiência, é porque a Mara Gabrilli entrou para brigar, E você percebe que não é um marketing dela. A Mara Gabrilli, ela é uma referência hoje na luta do direito, da dignidade e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade?
Cara, eu tenho certeza que ela é não só uma referência, como infelizmente era uma. Não é mais um caso isolado, mas era a única com uma referência alta. Tipo, hoje a gente tem o Riboni, do PSB, que também tem feito um trabalho maravilhoso. Mas, tipo, tipo, você não consegue ter outras referências além desses dois, tipo. E um dos motivos que eu falei, eu decidi entrar nessa briga, tipo. Porque a mandarinha só não faz, tipo, a Mara Gabrilha é senadora, tipo, só que tem coisas que o senador não pode fazer pela cidade. Uhum. E nenhum deputado, tipo, precisa ter uma pessoa, eu acho, com deficiência, ou uma pessoa LGBT, uma pessoa negra em cada um dos parlamentos possíveis, tipo, para garantir uma certa organização nessa luta, tipo. Eu concordo com você. Eu espero que nessa nova possibilidade as pessoas tenham consciência e possam trabalhar aí junto, tendo representatividade, né? E que nós possamos aí ter uma Câmara forte, com representações sociais LGBTs, com representações sociais de pessoas com deficiências, de pessoas com representação social do negro e mulheres que legislam, lutam, gritam, falam a favor das mulheres e pelas mulheres e indígenas. E eu espero também, sabe, que a gente consiga. Peraí. Ah, só vou deixar mais um abraço, que essas pessoas são impossíveis de ser esquecidas. E vou mandar esse vídeo para elas depois. Primeiro para minha mãe, que aguentou a luta sozinha, porque meu pai abandonou a casa na época que eu nasci, com esse problema. Tem esse outro problema, a mulher muitas vezes é que aguenta sozinha essas lutas. Agradecer as pessoas da minha igreja, que se eu não virei com esses preconceitos, foi porque eu tive um suporte espiritual, emocional muito forte na minha igreja, a Igreja Batista Memorial de São Paulo. Meu primeiro pastor pastor Oswaldo, que é um cara que luta muito ainda hoje contra o preconceito contra os negros, porque ele é negro, tipo. Inclusive, ele estava citando outro dia que ele foi parado pela polícia saindo da igreja porque ele era negro, tipo. Na época que ele era da minha igreja, tipo, acho que é um absurdo isso, eu nem tinha sabido disso. Tipo, e agradeço ao pessoal do meu grupo pequeno, que vai assistir também mais tarde. Já mandei o pessoal do abraço. E a galera da rede daqui a pouco, né? As pessoas com deficiência que eu vou candidatar, além de mim, tem outras pessoas também. Então, estou agradecendo o pessoal da minha igreja, do meu grupo pequeno, que me deram todo o suporte. Tipo, tem uma torcida por mim, por essa candidatura, tipo... Tenho dois amigos especiais que já falaram que vão assistir daqui a pouco, estão no mercado, vou dizer que é o Jeff e o Rafa Unger, junto com sua esposa Karina, que é uma grande amiga minha. Tipo... E agradecer também a galera do Acredita, do movimento Acredito, né? Comecei a fazer parte desse movimento, tipo, de renovação política. Eu espero que a gente também tenha renovações agora na Câmara, independente do partido, principalmente o nosso, mas principalmente do partido. E agradecer a maior inspiração também do nosso partido, que é a Marina Silva, né? Uma inspiração de luta, de superação, tipo, alguém que nasceu com vários problemas de saúde, superou, fez várias faculdades e quase virou presidente da República. André, então assim, muito obrigado. Eu espero que todos os diálogos possíveis façam com que as pessoas rompam com preconceitos, que as pessoas entendam que a nossa sociedade é plural e só a partir da pluralidade, do reconhecimento da pluralidade, nós seremos melhores como seres humanos. Então, muito obrigado. Um beijo no seu coração e sinta-se abraçado. Adorei. Obrigado. Cara, Eduardo, outro beijo no seu coração e um grande abraço também para você e para os seus seguidores, tipo, e que a partir de agora, tipo, eu espero que essa nossa sociedade possa refletir também com base nessa live, quem for ver essa live também. E que as próximas
E que Pode falar. só para finalizar, as próximas eleições, as pessoas não votam por rótulo ou porque é bonitinho ou famosinho. Uhum. Mas vote porque as pessoas técnicas que vão melhorar as condições de vida de todo mundo nessa cidade. Concordo plenamente. E ó, assim que eu finalizar, eu coloco a entrada, eu mando para você o link para você poder compartilhar também. Tá bom? Então, Obrigado, muito obrigado. André. Pessoal, obrigado. Um abração para todo mundo. Um abraço.